Fala, galera do Fornomaça, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o módulo 21 da apostila. Vou compartilhar aqui com vocês. O tema é Reading Strategies, estratégias de leitura. E o módulo traz três tipos de escrita para a gente. O primeiro deles é o narrative, narração. Descriptive, descrição. E o essay, dissertação. Vamos ver as características deles e alguns exemplos. O narrative. O objetivo principal do texto narrativo, desse tipo de escrita, é contar ou narrar uma história. O escritor, ele cria diferentes personagens e ele conta pra gente o que acontece. O escritor, geralmente, ele usa a primeira pessoa, usa muita imaginação, personagens usando a primeira pessoa, ele se expressa de maneira particular. As características principais do texto narrativo. Ele usa muito figura de linguagem, tem inclusão de diálogos, tem muitos diálogos, personagens, eles conversam. Muito uso de metáfora, linguagem imaginativa, figuras de linguagem, como eu falei. Muitas palavras emotivas. Vocês podem perceber que a narração, conforme ele vai contando a história, as emoções também vão variando. E, claro, a narração, o principal, que a gente aprende lá com a tia da alfabetização, ele tem início, meio e fim, certo? Depois nós temos, eu separei aqui também, onde o texto narrativo ele mais aparece, areas of usage. Ele aparece mais em contos, novelas, claro, histórias curtas, poesia, histórias de contos de fada, autobiografias, que o cara está narrando ali a história dele, peças de teatro, dependendo do diálogo, música, dependendo das músicas. Tem ali o início, meio e fim certinho. Vamos ver um exemplo aqui do texto narrative. It was a foi um dia muito quente, um dia ensolarado. Eu finalmente visitei a Disney. É uma terra dos sonhos. Eu sempre quis visitar lá. Quando ele chegou lá, estando lá, foi como um sonho que se tornou realidade, uma experiência que se tornou verdade. Ao entrar lá, entering, tá vendo? Ele vai narrando o início de como ele chegou, aí conta o que aconteceu lá. Tem primeira pessoa, como eu falei, ó. I said, eu disse. E aí vem o que ele falou. Então ele vai narrando tudo direitinho. Tem a presença das emoções, ó. As crianças lá estavam felizes e animadas. E aí eu acho, ó, eu penso, I think. Então ele teve um início, meio e fim, teve as emoções, narrou direitinho aí, então só pode ser um narrative text, texto narrativo. O segundo que o módulo traz para a gente é o texto descritivo. Ele é muito parecido com o texto narrativo, a gente tem que ter cuidado. Vamos ver a diferença. Ó, o objetivo principal do texto descritivo é, claro, descrever. O foco em descrever o personagem, o lugar, o evento, os objetos que aparecem, as ações que aconteceram. Então, dentro do texto, eles se interconectam. Né? Dentro do texto narrativo, a gente tem características do descritivo. No exemplo do narrativo ali, ele só narrou o início, meio e fim, contou como os personagens estavam se sentindo. Aqui, ele vai aprofundar mais. Então, ele vai ter descrição do lugar, de como estava o tempo, do que aparecia ali, dos objetos, dos personagens. É mais detalhado. The descriptive style is more detailed, personal and subjective. As características principais do texto descritivo, claro, usa muitas figuras de linguagem. O escritor faz o leitor sentir, ouvir, visualizar. Então, conforme ele vai falando ali, você está sentindo as emoções dos personagens. Tá? Ele vai falar o cheiro, vai contar os sons que está acontecendo ali naquele lugar. E, claro, por último, descreve os lugares, as pessoas, os eventos, as situações, os locais, da
da maneira mais detalhada possível. Onde o texto descritivo pode aparecer mais? Em poesias, novelas, diários, peças de teatro, plays e jornais, dependendo textos jornalísticos. Um exemplo de texto descritivo, ó. Começou falando de uma grande exibição que estava na cidade, então uma peça foi para lá. A primeira impressão dele, ao entrar, ó, começou a detalhar o chão, the ground, conforme ele foi andando. Aí o vasto espaço era decorado, ó, com cores, luzes coloridas. Aí ele começou falando, ó, the stalls, foi dando todo, passo a passo do lugar, descrevendo todos os tipos de parques que você pode imaginar estavam lá, as crianças como elas estavam. Você pode ver que, apesar de ele estar narrando como no texto anterior, no exemplo anterior, ele está dando mais detalhes do que está acontecendo lá. E por último, por fim, o módulo traz o texto, o essay, que é o texto dissertativo. O dissertativo é mais fácil, né? Mais fácil a gente identificar. Ele foge totalmente às características do narrativo, tanto do narrativo quanto do descritivo. O objetivo principal dele é convencer. Então, contém opiniões, pensamentos, tem fundamento, provavelmente tem fonte. O autor usa justificativas, argumentos, as razões para fazer aquilo, para fazer o leitor concordar ou discordar dos pontos de vista dele. As características, highlights. Pergunta ao leitor, it asks the readers to do something for the situation. Ele obriga o leitor a refletir sobre aquilo. Depois que você lê o texto dissertativo, você tem que refletir sobre ele. Normalmente ele te instiga a refletir. Ele tem os motivos, argumentos e justificativas, claro. Onde o texto mais dissertativo aparece? Redação do Enem, vocês já estão acostumados. Discursos, como é uma característica dele tentar convencer o leitor, vai aparecer em propaganda, revistas, editoriais, cartas de companhias, cartas de reclamações, cartas de recomendações, jornais, revisões, áreas de negócio, ó, business idea e comerciais, como eu falei. Nem coloquei o exemplo dele, porque ele é bem simples, vocês estão mais habituados com esse texto. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar para o meu e-mail, vitor.denis@colégiodeforçamáxima.com.br, ou mandar lá no portal, na monitoria remota, para a gente sanar essas dúvidas aí, tá bom? Então, ó, 3 textos, narrativo, descritivo e argumentativo, beleza? Espero que estejam todos bem. See you. Até a próxima aula.